norte ao sul do Brasil, existem homens e mulheres que, não importam as adversidades, saem de suas casas todos os dias com a missão de dar atenção e cuidado a quem mais precisa. São profissionais qualificados e diversas especialidades que dedicam a salvar vidas e lutar por um mundo melhor. Então, na verdade, assim, na infância eu não lembro de eu querer ser enfermeira. Eu lembro que no ensino médio a minha vontade era fazer jornalismo, sabe? Mas daí meu pai não deixou porque ele alegou que não tinha campo de estágio aqui em Ponta Grossa, campo de trabalho em Ponta Grossa, então teria que ir para fora, então daí acabei mudando de ideia. Aí no ensino médio eu fui fazer num colégio particular aqui na cidade e acabei fazendo técnico em ciências da computação. Nada a ver. Mas lá, então, mas eu sempre, assim, gostei de ajudar as pessoas, de ver da questão da área da saúde, as matérias que a gente estuda na faculdade, então, biologia, química, essas coisas sempre me interessou. Então, eu resolvi tentar. Digamos que eu não escolhi a enfermagem é quem me escolheu, né? Então, acabei prestando vestibular, fazendo PSS na época e acabei entrando na faculdade. E não me arrependo, sabe? Não me arrependo mesmo, já tenho 11 anos de formado, na prefeitura esse ano eu completo 10 anos trabalhando na atenção primária, mas eu gosto muito, gosto do que eu faço, gosto de ver a gratidão das pessoas, adoro quando eu acerto alguma coisa e vejo que melhorou a vida da pessoa, ou quando ela volta agradecendo, então assim, é uma coisa que não tem preço, sabe? Você ajudar e sem esperar nada em troca, né? Lógico, a gente trabalha, tem que pagar as contas, recebe, sem comentar que o nosso salário é uma vergonha, né? Pela responsabilidade, pela quantidade de trabalho que a gente faz, então nesse sentido a gente não recebe aquilo que deveria, mas não me arrependo, não me arrependo. Não sei se eu quero me aposentar trabalhando na atenção primária, tenho outros planos, né? Porque agora a enfermagem ela tem uma capilaridade de trabalho que a gente está tendo, inclusive a gente pode abrir clínicas, consultórios, pode fazer seu próprio negócio, mas eu vejo que o enfermeiro ainda tem muito medo disso, de se aventurar, né? Prefere um negócio lá registrado, com aquela coisa certa todo mês. Mas a enfermagem é apaixonante para quem realmente gosta. Como você avalia a importância das unidades básicas de saúde na promoção de saúde da população? A unidade de saúde, para ela ter uma equipe multidisciplinar aqui, a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue fazer vários tipos de promoção de saúde. A começar pelas agente comunitária, né, que fazem o cadastro, as visitas, divulgam os atendimentos que tem aqui dentro. A gente tem a vacinação, que é uma das principais formas de prevenção de doenças aqui dentro da unidade. E temos as consultas, né, consulta de enfermagem, consulta médica. Aí a gente faz esses atendimentos e vamos acompanhando os pacientes para evitar que eles tenham algum tipo de doença ou até mesmo para, quando já tem a doença instalada, evite alguma complicação ou alguma internação que vem por causa da doença de base. Como é o trabalho em equipe aqui na UBS e qual é a importância da integração entre os profissionais de saúde? Então, como a gente trabalha em vários profissionais aqui dentro da unidade de saúde, é muito importante essa integração com todos. Porque ninguém faz nada sozinho, então a gente tem que ter a conversa com o agente comunitário, um bom desempenho dos técnicos de enfermagem, tem que ter uma conversa do enfermeiro com o médico e até mesmo a gente solicita alguns atendimentos da farmacêutica que a gente tem aqui na unidade. Então, assim, é de suma importância essa integração e essa interdisciplinaridade para conseguir êxito num atendimento ao paciente.
Como que a enfermeira ela pode contribuir para a prevenção de doenças e contribuir para a promoção de saúde da comunidade aqui na UBS? Para prevenir doenças e promover saúde, o enfermeiro ele tem que saber trabalhar em equipe, né? Então nós temos as consultas de enfermagem, que a gente aplica a SAI, a famosa SAI, fazendo uma anamnese, um exame físico, prescrevendo cuidados. E nós temos até protocolos aqui na prefeitura que respaldam a gente em algumas solicitações de exames e prescrição de medicamentos. Tá certo que isso não vem na parte da prevenção de doenças, né? Já vem na parte de tratamento. Mas mesmo assim a gente tem esse contato de fazer a consulta de enfermagem para já fazer essas orientações, que é um assunto que já foi comentado, a educação em saúde. Então, a educação em saúde está intrínseco na profissão do enfermeiro. Então, toda consulta de enfermagem acaba sendo uma educação em saúde para o paciente. Quais são as principais atividades de uma enfermeira dentro de uma UBS? Como enfermeira, a gente faz o atendimento, né, consulta de enfermagem, e também tem a parte de gestora. Então, a gente acaba sendo uma chefia da unidade de saúde, acaba respondendo por muitas questões aqui dentro. Mas a base do funcionamento da unidade é como que funciona. O paciente chega na recepção, ali ele é acolhido para saber o que quer. Às vezes tem consulta marcada, ou tem vacina, ou tem exame. Dependendo, se tiver consulta, passa pela triagem com o pessoal e vai trazendo a ficha pra gente. Aqui daí a gente atende, se for preciso faz a solicitação de exames, que daí eles saem e marcam na porta ali fora. E também tem a solicitação, emissão de receita, dependendo do caso. Aí eles já saem e vão direto para a farmácia. A gente faz bastante curativo, a gente tem um um programa de curativo especial aqui na unidade de saúde, então a gente acaba não só usando soro e gás em alguns pacientes, a gente tem alguns materiais especiais que a gente fala, coberturas especiais, então acaba ficando para o enfermeiro isso daí, quando é umas úlceras muito grandes, que não cicatriza, não são coisas simples, são mais complexas, então acaba passando para a gente. Então a gente faz os curativos e tem os procedimentos também, então troca de sondas a gente faz aqui na unidade também, a gente faz visita domiciliar, a gente faz inserção de DIU aqui, nós duas enfermeiras fazemos inserção de DIU na unidade. Então a gente tem alguns procedimentos complexos e invasivos aqui que são bem joias. Mas basicamente é a consulta de enfermagem, atendimento ao paciente, né, resolver a situação que ele está apresentando e a parte gerencial. Atualmente, quantos profissionais da saúde trabalham aqui nessa UBS? Aqui na unidade nós somos em 2 equipes de saúde da família, então nós temos 2 enfermeiras, vamos ter 2 médicos, que um estava de licença, está voltando agora, temos farmacêutico, auxiliar de farmácia, temos 5 técnicos de enfermagem, porque a gente tem sala de vacina, tem eletrocardiograma, então a gente tem uma oferta bem grande de atendimento à população. Temos uma administrativa apenas, temos 2 zeladores, temos 2 dentistas, porque uma é de manhã e uma à tarde, com uma auxiliar de saúde bucal, e temos, no momento, 7 ACS. São 3 de uma área e 4 de outra. Reduziu bastante porque tem agente comunitário que está se aposentando, então acabou reduzindo esse número de agentes comunitários. Somos uma região grande aqui da unidade e atendemos cerca de umas 9.000 pessoas. Então tem uma equipe aí que está sobrecarregada, sabe? Então está acima do normal, que era para ser 4.500. Então a gente está tendo que fazer uma redivisão da área aí para ficar bom para os 2 lados, não ficar uma com muito e outra com pouco. Mas ainda assim existe muita população aqui não cadastrada, porque a gente tem muita dificuldade de encontrar eles em casa para cadastrar, por causa de horário de trabalho, a gente trabalhava no mesmo horário. Mesmo já tentando fazer mutirões de cadastros, ainda assim a gente não consegue fazer 100% da população. Como que é a relação do enfermeiro com os pacientes aqui da UBS? E como que você faz para lidar com os conflitos que podem gerar aqui também? A maioria das vezes é uma relação amigável, né, com os pacientes. Pode ser que tenha algum paciente que seja um pouco mais ríspido ou tenha uns pacientes mais humildes. Então a gente tenta tratar todos de forma empática e na melhor linguagem possível que eles possam entender. Então na unidade de saúde não é o lugar onde a gente usa muito termos técnicos, sabe? A gente tenta ser o mais linguagem popular possível para que eles possam entender, captar a mensagem e seguir nossos cuidados. Às vezes existem pacientes que chegam aqui exaltados e a gente também tem que tentar conter esses pacientes, assim, no sentido de acolher e ouvir. Então a gente não pode ser também uma pessoa ríspida, agressiva na hora do atendimento. Então a gente tem que tentar manter a mais calma possível, que daí a gente consegue desarmar eles, assim. Mas na maioria é um bom convívio, é um bom relacionamento.
Quais as principais estratégias adotadas pela UBS para o controle de doenças transmissíveis, como por exemplo a Covid-19? Como principal estratégia, a educação em saúde e busca ativa de sintomáticos do caso. Mas a gente segue os programas do governo, principalmente do controle de hanseníase e tuberculose. Os pacientes estão apresentando algum desses sintomas, a gente já solicita exames de triagem, assim como já solicita também para os familiares em caso de exames darem alterado e darem positivo, para tentar fazer um bloqueio na região e evitar que acabe se transmitindo. A Covid-19, então a gente também acaba seguindo um fluxograma do governo, né? Faz o teste, isola o paciente e nesses casos a gente não faz a testagem familiar, mas a gente orienta todos os cuidados para o paciente. Então a educação é o principal meio de ação para controle. Como que a UBS ela pode contribuir para o fortalecimento do SUS? Então, a UBS ela é o primeiro contato do paciente, né, com a saúde no município, seja em qualquer lugar. Então, para fortalecer o SUS, os pacientes eles chegam aqui, eles têm que ser bem atendidos, têm que ser bem orientados. Mas, infelizmente, ainda tem muita população que não sabe como que o serviço funciona, então eles já chegam aqui querendo as coisas do jeito deles. Então, a gente tem uma burocracia a seguir. Então, se a gente tivesse talvez um programa escolar, uma educação em saúde desde a primeira infância nas escolas, isso ia ajudar bastante, porque ela ia orientar as crianças que levariam essa informação para casa e ia demorar alguns anos para que essa informação como que eu posso dizer, se destacasse, fosse conversado com toda a população, fosse passada a informação para todos. Porque a criança ela sempre vai levar alguma informação para casa, os pais vão ficar sabendo. Então, assim, se a população começar a saber realmente como que funciona o SUS, como que funciona o primeiro acesso, quais são os jeitos de conseguir o especialista, exames e tudo mais, eu acredito que ele seria melhor usado, né? Então, a UBS ela é primordial. O problema é que o pessoal ainda não sabe direito como usar. Qual a importância da educação em saúde na sua atuação de enfermagem aqui na UBS? Bom, o enfermeiro, então, como educador em saúde, ele é um vínculo de muita confiança com a população. Então, acaba que a gente cria um convívio com os pacientes da nossa população e eles acabam criando muita confiança na gente. Então, a gente é o primeiro contato deles quando eles vêm aqui. Então, você manter essa boa amizade com os pacientes faz com que eles confiem em você. Então, a partir dessa confiança que você consegue fazer um atendimento com qualidade, fazer umas orientações e tentar com que eles sigam essas orientações de saúde. Basicamente, é o principal meio de educação da enfermeira. Mas aí a gente tem como responsabilidade também a capacitação do restante da equipe, né? Então, a educação em saúde e fazer educação continuada com o restante da equipe, seja com os técnicos, seja com os agentes comunitários, para que todos falem a mesma língua e consigam fazer a educação da população. Quais as principais mudanças que você tem observado na rotina da UBS nos últimos anos? Então, entre as principais mudanças, eu já estou na prefeitura já tem algum tempo, então quando eu comecei não tinha os protocolos ainda. E depois veio algumas reformulações do Ministério da Saúde e foi implantado alguns protocolos. Então, na prefeitura a gente tem protocolo de atendimento à pediatria, temos protocolo de atendimento à gestante, temos protocolo de atendimento ao hipertenso, ao diabético, e um dos últimos que foi implantado e tem sido atualizado com frequência é o protocolo de acolhimento. Nesse protocolo de acolhimento, a gente perdeu a identidade de atenção primária à saúde. Então, no acolhimento, os pacientes chegam aqui e eles não podem voltar para casa sem ter uma resolutividade da sua causa. Então, se o paciente chegou com dor, ele tem que ser acolhido, tem que ser atendido, tem que ser orientado. Se são casos crônicos, eles agendam consulta e voltam para casa. Mas, na visão deles, tudo o que eles estão passando é urgente. Então, eles querem, eles brigam, eles batem o pé que eles querem atendimento no dia. Eles não estão aceitando muito o agendamento de consultas. Então, isso é uma coisa que tem sobrecarregado demais a atenção primária. A ideia era que tentasse diminuir um pouco o serviço da atenção secundária, tipo UPAs, hospitais, pronto atendimento. Mas acontece que eles vêm por qualquer coisa na unidade, então são coisas pequenas que não precisam ser atendidas no dia, porém eles querem ser atendidos no dia. Então, assim, acaba que a unidade de saúde, ela está fazendo muitas consultas eletivas de casos agudos e não está fazendo o serviço de promoção e prevenção à saúde, que seria o quê? A formação de grupos.
Então, com a Covid, isso veio a piorar, né? Porque a gente teve que parar com tudo que é grupo que a gente tinha. Então, aqui na unidade a gente tinha o grupo de caminhada, já houve épocas que teve grupo de gestante e tudo mais. Então, a gente tem muita dificuldade nisso, de fazer a promoção e prevenção através de grupos. Até porque aqui é uma população um pouco mais de classe trabalhadora, então são os adultos que acabam não tendo muito tempo de vir na unidade. Então, acaba tendo uma adesão mais de idosos aqui. Mas, então, assim, a mudança principal que a gente percebeu é essa inversão. Então, em vez de a gente promover e prevenir, a gente está só tratando e não tendo tempo de fazer esse serviço, que era a principal função da atenção primária à saúde. Sensação de missão cumprida, de ter vindo trabalhar, ter feito tudo que posso e a consciência tranquila de ter feito bem o meu trabalho, ter ajudado outras pessoas e sentir a gratidão delas, até mesmo de familiares e poder estar sempre auxiliando, facilitando a vida, né? E eu costumo falar que a gente está aqui para ajudar, para facilitar, não para dificultar ou para impor barreiras.